O Warzone Mobile recebeu uma nova grande atualização, trazendo novas configurações gráficas muito importantes aqui para o jogo, que é o Upscale e a possibilidade de você estar configurando as sombras do jogo. E lembrando, galera, que o Warzone Mobile sempre atualiza quando o Warzone de PC e o MW3 atualiza aí os seus passes de batalha e também quando tem aquela mid-season. Então todo o conteúdo que é relacionado a skin e arma nova também vai estar chegando aqui no Warzone Mobile, mas não para por aí, tá? Porque o Warzone Mobile ele também recebe alguns conteúdos exclusivos, que inclusive eles refizeram ali algumas áreas de Verdansk e também adicionaram uma nova sala de treinamento, né, que estava faltando aqui no jogo. Inclusive já deveria ter desde o início do lançamento, mas né, a gente sabe que o Warzone Mobile tá tendo aí graves problemas em relação ao seu desenvolvimento. E também não para por aí, eles estão adicionando um novo mapa de multiplayer, que se eu não me engano esse mapa já é do MW3, tá? Então eles estão adicionando um mapa que já é do COD atual. Acredito que eles já devem estar se preparando aí para o novo lançamento da franquia, que no caso vai ser o novo Black Ops 6. Então galera, tudo isso você vai acompanhar nesse vídeo. Inclusive eu vou estar compartilhando aí uma possível combinação que você pode estar fazendo aí nos seus gráficos para tentar diminuir o prejuízo da má otimização. Então bora lá. Bom galera, já estou aqui no menu do jogo, tá? Mas só para contextualizar a galera que de repente se inscreveu nesse canal por conta dos vídeos de Blood Strike, sempre que o Warzone Mobile tem uma grande atualização ou algum evento muito relevante ou diferenciado, tá? Eu sempre faço vídeo desse jogo para estar mostrando para vocês, né? E compartilhando como que tá sendo o desenvolvimento dele, já que o mesmo, né, teve muitos problemas aí de otimização e a galera ficou muito puta, mas enfim, sempre que tiver essas atualizações grandes, eu vou estar trazendo aqui para vocês no canal, mas os vídeos de Blood Strike vão continuar saindo aí normalmente, tá? Inclusive eu já tô gravando, daqui a um dia ou 2 dias vocês já devem estar recebendo aí algum vídeo relacionado ao Blood Strike. Mas enfim, as configurações aqui, né, vocês vai lá naquele símbolo de configuração, vem aqui no gráfico e vocês podem ver aqui embaixo eles colocaram as duas novas configurações, que é a qualidade de Upscale e a qualidade das sombras. E galera, vou falar aqui para vocês, né, o que é essa qualidade de Upscale. Vocês clicam em cima da configuração e aqui mesmo já fala, né, ele aumenta a resolução do jogo e a qualidade da renderização. Só que tem um detalhe, se você deixar no alta, isso aqui vai afetar a vida útil da bateria. E traduzindo assim de forma mais simples, né, eles estão dizendo que isso aqui vai drenar mais bateria, tá? Seu celular vai descarregar mais rápido e também a temperatura vai aumentar de forma mais considerável. Só que eu acho, né, que a configuração mais alta não tem tanto impacto igual eles estão falando aqui, né? Opinião vinda de um iPhone 13 Pro Max, tá galera? Muito importante, porque o Warzone Mobile ele funciona de maneira muito diferente, né, dependendo do celular que você tenha e de qual plataforma você está. Então eu tô falando isso aqui para vocês no iPhone 13 Pro Max, que já não é um celular top de linha, né, da Apple, mas ainda assim é um celular muito caro, que pô, é um celular que pra gente aqui do Brasil, né, é um celular top de linha e a gente espera um desempenho bacana vindo de um celular aí que deve estar custando em torno de R$3.000. Mas enfim, tem a qualidade da sombra também, né, que não precisa nem explicar, sombra é sombra em qualquer jogo. Mas galera, em jogo de FPS é sempre necessário que você deixe a qualidade da sombra o mais baixo possível, tá? Porque sombras consomem muito desempenho, muito processamento, porque fica renderizando ali em tempo real. Então é recomendado que vocês deixem na configuração baixa. E também vou deixar aí um pequeno trecho, né, mostrando para vocês as minhas configurações tudo no alto, né, para vocês verem como que fica aqui no iPhone 13 Pro Max. E também vou fazer um comparativo mostrando com todas as configurações no baixo, exceto, né, o FPS, que eu vou deixar aí cravado no 60, tá? Pequeno trecho só para vocês verem realmente se vale a pena ou não tá utilizando as configurações mais altas ou as configurações mais baixas, tá? Mas enfim, as configurações que eu achei mais interessante aqui para tá tendo uma boa visibilidade juntamente com um bom FPS foram essas configurações aqui, tá galera? A qualidade visual eu deixei no médio, não vale a pena você tá utilizando no alto, tá? Eu acho que não tem tanta diferença assim para realmente justificar a temperatura que o celular alcança. O FPS eu coloco no sem limite, tá? O sem limite ele te permite passar de 60 FPS, só que não é estável, tá galera? Muito importante, ele passa de 60 FPS,
mas tem momentos que acontecem algumas quedas bruscas, né? Como cai para 45, 30 FPS, então não necessariamente é bom você deixar no sem limite, mas se você conseguir manter a temperatura do seu celular estável, com certeza eu acho que é uma boa oportunidade de você estar jogando aí a mais de 60 FPS. Só que galera, para você manter a temperatura do celular estável, é necessário que vocês tenham esse dispositivo aqui que está na minha mão, que vocês estão vendo aí na Handicam. Isso aqui é um cooler, tá? Feito para celular. Hoje em dia, jogos para celular, né? Jogos de tiro principalmente, você tem que tratar seu celular como se ele fosse um PC, cara. É loucura isso que eu tô falando, mas realmente você tem que tratar seu celular como PC. E no PC você tem cooler e no celular você também tem que colocar cooler. E se você tiver interesse, né? Vou estar deixando aí o link na descrição. Esse cooler aqui, ele vem com 3 níveis, tá? Para você tá podendo gelar o seu celular. E um aviso também muito importante, galera. Não adianta vocês comprarem aqueles cooler barato de 50 reais, não adianta. O cooler que você precisa comprar para estar podendo jogar esses jogos mais pesados é aqueles cooler que realmente gela, aqueles cooler que gela. Vocês podem ver, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver na Handicam, mas ele mostra até a temperatura que tá ali, ó. Eu tô com ele fora do celular, né? Porque eu tô aqui no menu do jogo, mas ele tá batendo 10 graus aqui, tá? O que significa que ele realmente tá congelando. E isso aqui vai refrigerar o seu celular. Só que não é só isso que você precisa para estar gelando o celular. Você também precisa dessa placa aqui, ó. Essa placa, ela vai fazer com que o resfriamento do cooler chegue até o processador, porque o que acontece, a câmera do celular, ela atrapalha o cooler a chegar até o processador. Na maioria dos celulares, o processador fica ali do lado da câmera e a câmera, ela também tem uma espécie de relevo, né? Então você não consegue realmente colocar naquela parte e gelar o processador, que é a parte mais importante do celular, né? Que tá tudo ali sobrecarregado, né? Esquentando pra caramba. Então você precisa dessa placa. Ela é uma placa bem barata, tá? Eu vou deixar o link aí também na descrição. Ela custa em torno de 5 reais e você consegue gelar aí seu celular por inteiro, preservando a vida útil do mesmo, né? Que se você jogar sem cooler, com celular quente, galera, você vai prejudicar a bateria do celular, tá? Principalmente pra galera que tem iPhone, você tem que dar uma atenção muito séria para isso. Bom, dando continuidade, né, a resolução eu achei melhor tá colocando no mais alto possível, tá, galera? Porque o Warzone Mobile, ele tem um problema muito sério de visibilidade. É muito difícil você tá enxergando nesse jogo, até mesmo com a resolução no alto. Tem alguns celulares Android que, mesmo sendo celulares muito potentes, né, com os processadores aí Snapdragon 888, 8Gen1, mesmo colocando essas configurações no alto, você ainda vê muito serrilhado, tá? Infelizmente, eu acho que as melhorias do Warzone Mobile, eles estão focando muito nos celulares top de linha, tá? E quando eu falo top de linha, eu tô dizendo daqueles celulares de última geração, celulares do top, galera. Então, para aquela linha de celulares, o jogo tem recebido melhorias boas, só que pra gente que tá abaixo daquela linha, principalmente ali nos intermediários, não consegue ver essa melhoria de forma muito significativa. Mas enfim, eu gosto de colocar a resolução no alto. E na qualidade aqui do upscale, eu também coloquei no alto, né, já que eu não sinto tanto impacto assim na questão da bateria e nem da temperatura. E na qualidade das sombras, que é uma configuração bem, vamos ser sinceros, não vai fazer tanta importância assim na sua gameplay, então é interessante você tá deixando no baixo. E o campo de visão eu coloco no máximo, né, no 120, mas se você achar que o seu jogo tá muito serrilhado, talvez você diminuindo o FOV seja um pouco melhor, né, para você poder enxergar seus inimigos com mais facilidade. Dito isso, galera, agora eu vou mostrar para vocês a sala de treinamento que eles colocaram aqui no Warzone Mobile, e cara, era algo que já tava demorando muito, cara. Esse tipo de coisa já tem que vir pronta no jogo, ele não pode demorar, cara. Mas enfim, vou puxar aqui e já volto com vocês. Bom, galera, tô aqui na sala de treino e vocês podem ver que é como se fosse o mapa da Rebirth, né, e um servidor aberto. Basicamente uma partida privada que eles fizeram aí de stand de tiro. Só que, galera, vou ser sincero com vocês, eu achei isso aqui muito meia boca, cara. Pô, a gente tá falando de uma empresa milionária, galera. Uma empresa milionária. E olha a sala de treino que os caras meteram. É simplesmente uma partida privada. Uma partida privada onde os caras colocaram uns alvos que nem se mexe, cara. Um alvo que fica parado.
Tipo, é bom você ter uma sala de treino? É, mas, cara, a gente tá falando de uma empresa milionária. Será que não dava pros caras fazer uma parada mais elaborada, não? Onde você aperta nas configurações e, sei lá, os bonecos ficam se mexendo, alguma coisa do tipo? Pô, será que não dava pra fazer isso? Sei lá, né? É muito amadorismo que tem nesse jogo, cara. Nem parece que a gente tá falando de uma franquia igual o Call of Duty, sabe? Que fatura bilhões por ano, cara. Cara, o COD Mobile é um sucesso absoluto aqui na plataforma mobile. E nem isso os caras dão o devido valor. Bom, galera, já estou aqui no multiplayer, tá? Vou mostrar pra vocês como que tá o mapa novo. E, cara, logo de começo aqui eu já consigo ver que a resolução desse mapa não tá tão nítida, né? Igual os outros mapas. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Quando eu soltei o último vídeo aí de Warzone Mobile, né? Jogando naquele mapa lá de Crash. A resolução também lá não era tão boa, né? Igual nos outros mapas. E parece que esse daqui vem na mesma pegada, tá? Não sei se pra vocês, né? No seu celular vai estar com esse mesmo problema. Porque, né? O Warzone Mobile ele é muito bugado. Inclusive, eu tive que tirar o FPS sem limite. Porque eu percebi que ele não só buga o meu jogo, mas ele também buga o espelhamento de tela, cara. Se eu deixar o FPS sem limite, por algum motivo, o software que eu utilizo aqui para espelhar a tela, que é o Do1, ele não consegue captar os 60 FPS, cara. Ele começa a captar 40 FPS. Aí eu tive que jogar no alto, né, que ele limita a 60. E dessa forma eu consigo trazer uma gameplay um pouquinho mais fluida para vocês. Não fica 100%, né, porque o espelhamento de tela é foda, né? O correto é você realmente utilizar uma placa de captura. Só que para capturar a imagem no iPhone precisa de um adaptador de HDMI, né? E é muito caro. Mas em breve eu consigo trazer essas melhorias aqui pro canal. E a gameplay vai ficar melhor de vocês assistirem. Inclusive, muito obrigado aí pela paciência de vocês que acompanham as minhas gameplays aqui com a qualidade toda cagada. Caraca, eu tô rasgando os caras, velho. Bom, aqui nesse mapa dá pra sentir que o FPS tá rodando legal. É um mapa fechado, né? Apesar de que ele tem muitos detalhes. Só que eu tô conseguindo sentir uma estabilidade boa, tá? Tem alguns bots aqui, né? Por exemplo, esse cara aqui é bot. Mas quando eu tô batendo de frente com os players, o FPS tá se mantendo. Na Rebirth, galera, mesmo eu jogando com a taxa de FPS no alta, meu celular dá umas travadas, tá? Não é 100% cravado, não. E no mapa de Verdansk não dá, mano. Aquele mapa... Eu acho que eles deveriam desistir daquele mapa lá de Verdansk e focar só na Rebirth, cara. Verdansk é um mapa muito grande, cara. Não dá pra rodar aquele jogo no celular direito, tá ligado? Tipo assim, dá em celular top de linha, tipo Red Magic 9, ROG Phone 8... Só que, pô, celular de, sei lá, 5 a 8 mil reais não tem como dar certo no Brasil. A maioria das pessoas não tem... Até tem essa grana, mas, cara, quem é que vai dar prioridade pra gastar 5 mil reais em um celular só pra jogar? Dá pra você utilizar esses celulares também pra fazer outras coisas, né? Mas se você comprar um celular gamer, é porque o seu foco principal é jogar. E, cara, 5 mil reais é muita grana, cara, pra você gastar. E eu acho que eles deveriam largar de mão daquela Verdansk lá, cara. Que tem umas áreas daquele mapa que o jogo não roda por nada. É um desempenho muito grotesco, mano. Deixa eu voltar aqui. A movimentação, infelizmente, eles ainda não colocaram do MW3, cara. E eu nem sei se eles vão colocar, mano. E já tem tanto tempo que os caras estão prometendo aquela movimentação que eu acho que eles desistiram, mano. Porque o jogo tem tantos problemas de otimização que eles têm que tentar focar nisso, né? E eu acho que eles adicionar mecânica nova no jogo, de alguma forma deve atrasar, né? Esse desenvolvimento. Apesar que, como é a mesma engine, é só os caras portar, né? Digamos assim. Ou sei lá, os caras não querem aumentar o skill gap do jogo, já que tem muita gente jogando a 30 FPS. Teoricamente, daria muita vantagem para quem joga acima de 60 ou a 60 FPS, já que a movimentação ficaria muito mais rápida, né? E a gente sabe que quanto mais rápido a movimentação fica,
Mais desvantagem é para quem joga a 30 a 40 FPS, né? Porque o seu jogo vai ficar mais lento. Bom, deixa eu recarregar aqui. Uma coisa que é boa, uma coisa que a gente tem que elogiar nesse jogo é o áudio, mano. Eu sou um cara muito crítico com o Warzone Mobile porque, cara, eu esperava muito desse jogo. Pô, a gente tá falando da franquia Call of Duty, tá ligado? Mas, enfim, o áudio desse jogo ele é muito bom, mano. Quer dizer, o áudio do Warzone de PC já é muito bom, né? E eles meio que só portaram. Só que, diferente do PC, o áudio do celular ele é mais consistente. Ele não falha tanto. Você consegue escutar direitinho os passos. No PC, o áudio ele dá umas falhadas bizarras, mano. Às vezes você não escuta os caras aparecendo do seu lado. Nossa, morri pro bot. Então, nesse ponto aqui é positivo. Só que, né? A otimização, que é o principal, os caras não tem. Eu acho que o jogo perfeito, galera, ia ser o seguinte. O jogo perfeito. Gameplay do Warzone. Desempenho do Bloodstrike. Configuração do COD Mobile. E os gráficos que tinha no Apex Mobile. Esse aí seria o jogo perfeito. Desempenho bom. Gráfico top. Gameplay ensaboada. Porque o Warzone tem uma mecânica de movimentação boa. E os gráficos do Apex eram os gráficos simples, mas muito bonito e eficiente, né? E o COD Mobile também tem muita configuração. Mas, galera, é isso, tá? Não vou me aprofundar muito aqui no vídeo de Warzone Mobile, porque eu sei que muitos de vocês não conseguem jogar o jogo. Ou já perdeu também o interesse. Mas se vocês quiserem que eu traga aí algum vídeo jogando na Rebirth, né? Pra mostrar pra vocês se o jogo tá tendo bastante player ou não, só deixar aí nos comentários, tá? Mas é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima. E pra quem gosta dos vídeos de Bloodstrike, logo logo já sai vídeo novo, tá? Tamo junto.